eu desliguei todos os ar-condicionados da Câmara de Araraquara. Por quê? Porque a gente tinha colocado para votação ontem um projeto de lei que a gente demorou meses trabalhando, estudando, conseguindo debater, até chegar no melhor ponto possível, que era justamente um programa de enfrentamento à crise climática na educação municipal. E esse programa ele não tinha só como objetivo a instalação de ar-condicionados em todas as salas de aula da rede municipal a partir do dinheiro do Fundeb, que é o Fundo Setorial da Educação, que serve para justamente pagar as contas, reformar, melhorar a qualidade da educação do município, mas ela previa justamente um processo de revisão geral no quadro estrutural de cada escola do nosso município, prevendo, por exemplo, plantação de árvores, você vê uma questão de umificação dentro das escolas, você ter ventiladores onde cabia, mas também a instalação de ar-condicionado. E, para surpresa de um total de 0 pessoas, o bolsonarismo, a extrema-direita, a turma do Centrão, a turma que fala que gosta de educação, mas só vota contra a educação, reprovou o nosso projeto. Faltou um voto para a gente conseguir fazer esse sonho virar realidade e conseguir garantir com que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos professores pudessem ter um pouquinho mais de conforto na sala de aula, poder ter um ar-condicionado para trabalhar. Então a gente não está só falando de dignidade, a gente está falando inclusive do processo de ensino-aprendizagem. A gente está falando de você dar as mínimas condições no interior do estado de São Paulo, que faz muito calor. Araraquara, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Brodowski, toda essa nossa região, gente, São Carlos. Ano passado a gente ficou 4 meses tendo uma bolha de calor extrema aqui na nossa cidade. Ano passado foi um dos anos mais quentes da história recente. Se eu não me engano, foi 1,5 graus Celsius acima do comum em 2024. A nossa região aqui, DDD 16... e correlatos passaram meses não é sobre calor, é sobre calor extremo. Pois é. E aí a gente está debatendo a questão das mudanças climáticas e não é só a gente conseguir introduzir dentro do componente curricular o debate da educação ambiental, mas efetivamente fazer uma grande mudança na estrutura das escolas municipais. Porque a gente sabe, você que é mãe, tem a filha na creche, o filho na creche, você sabe que na sala do soninho das crianças ali, ficam 20, 25 crianças e não tem ar-condicionado, não tem ventilador muitas vezes. É óbvio que você vai ter criança que passa mal, educadora que passa mal, porque faz muito calor na nossa cidade. E não só aqui em Araraquara, não é só de Araraquara. Vai para Rio Preto. Bom, o calor é absurdo, Ribeirão Preto. Então, assim, aí a gente faz uma proposta simples, que é fazer uma grande revisão do processo estrutural das escolas, garantir o uso do dinheiro da educação para melhorar a estrutura da educação, e a resposta que a gente tem do bolsonarismo, a mando do prefeito Lapena, é bom que se deixe claro, a mando do prefeito, nós sabemos que é a mando do prefeito, para votar contra o nosso projeto. Cara, e a gente numa realidade de intensas e rápidas mudanças climáticas, a gente habituado a um calor extremo, você fazer uma revisão da infraestrutura de uma escola, a gente não está falando de luxo. Porque eu sinto que, às vezes, a direita, Exato. O bolsonarismo, aborda como se fosse um capricho, né? Sendo que, nos gabinetes, os ar-condicionados estão sempre ligados. No caso dessa realidade que a gente está vivendo, é uma necessidade básica. Teve esse desafio, né, Gi? Então tá bom, você é vereador, você acha que não precisa colocar ar-condicionado na escola, vamos tirar ar-condicionado do seu gabinete, então. Vamos trabalhar sem ar-condicionado, você não acha razoável? Foi a minha proposta. Então bota os bonitos, fica sem ar-condicionado e bota para as crianças, pô. Porque tem dinheiro para fazer isso, o dinheiro serve justamente para investir na educação. E eu trouxe aqui uma matéria para vocês terem, só você ter a ideia, porque o que a Gi falou é perfeito. Não, a gente não está falando de luxo, a gente está falando de um processo de ensino-aprendizagem. Então eu peguei essa matéria do Jornal Nacional, deve estar na tela de vocês aí já. O calor intenso nas salas de aula prejudica o aprendizado de estudantes, dizem os especialistas. Então quando você vai ver aqui essa matéria de forma geral... Então, os relatos aqui são justamente o que a gente vive aqui na cidade. O sol bate tudo na nossa cara, que as janelas não podem fechar, é um calor ruim, sinceramente, diz o Pedro, estudante da escola. Me sinto fritando, meu rosto queima, o ventilador não dá conta, que nem vapor, e alguns nem estão funcionando. Eu trouxe aqui, porque essa é a realidade de diversas escolas no estado de São Paulo, e aqui no nosso município também. Então, eu trouxe aqui essa matéria aqui que a gente acabou de passar do Jornal Nacional para a gente compreender
que a falta de conforto climático, isso é, quando você passa calor, e quando a gente passa calor, não tem vontade de fazer nada. Imagina você ficar na sala de aula tendo que ficar o professor mais 25, 30 estudantes durante horas. Aí você vai fechar a janela? Você não tem como fechar a janela. Tem que deixar a janela aberta. Então você faz o quê? E então, o debate básico, eu fiquei muito irritado. Porque assim, a gente não estava pedindo nada demais. A gente estava pedindo que o dinheiro da educação fosse investido na educação. E segundo os dados, né, Gi, que você levantou... Não, primeiro falar que houveram casos registrados de hospitalização de alunos e professores por estarem trabalhando sobre temperaturas extremas. Mas no Jornal Nacional, vou citar um trecho rápido aqui, que especialistas afirmam que a partir de 38 graus, o que em Araraquara é uma segunda-feira qualquer, de temperatura ambiente, a capacidade de aprendizagem dos alunos fica comprometida. Raciocínio, memorização dos conteúdos, compreensão do que está sendo passado em sala de aula diminuem muito. E se a temperatura for ainda maior do que essa, as sequelas podem ser ainda mais graves. A gente não está falando de um capricho. E ainda é importante registrar, inclusive, tem um estudo da USP que compara estudantes que têm aula e fazem prova numa média entre 22 e 24 graus, e estudantes que fazem aula e têm prova uma média entre 26 e 29 graus. E há uma disparidade na pontuação desses estudantes. Mas aí, Gi, qual que era o grande argumento dos caras? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, a prefeitura precisa fechar as contas, que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, esse era o argumento deles. A prefeitura não tem dinheiro, logo nós não vamos aprovar o projeto do Guilherme, que era um projeto norteador, que era um projeto que propunha um norte, um caminho, um projeto, o projeto um chama objetivo. Programa de Enfrentamento à Crise Climática. Exato. A gente estava instituindo um programa, não é apenas amanhã compre 200 Não era ar-condicionados. disso, Não exato. era esse o projeto de lei. Era você ter justamente um processo paulatino para chegar em todas as escolas. Então, você fazer uma revisão, que uma série de escolas tem problema com a rede elétrica, então tem que trocar toda a rede elétrica, mas é importante você ter um diagnóstico para você ir avançando, certo? Então, esse é um debate. E na mesma sessão, na sessão de ontem, inclusive, a gente fez um debate importante, porque o prefeito Lapena vai fechar, vai não, ele quer fechar uma unidade de ensino integral aqui no nosso município. E por que eu disse que ele quer e não vai? Porque ele está com esse projeto, já falou com os professores, mas nós vamos impedir que isso aconteça, porque vai ter muita luta, muita mobilização, muita reunião junto com as mães, com os professores e com os estudantes da escola, que é o tal do Gildo Integral. E por que eu estou levantando isso? Porque eles estão justificando um problema financeiro para fazer o fechamento de uma escola integral no nosso município. Então, a direita está com a proposta de encerrar as atividades de uma escola que atende hoje 130 jovens e adolescentes que fazem o ensino complementar, então que fazem contraturno nessa escola. É óbvio, você que está assistindo sabe, eu conheço muito bem a nossa rede municipal de educação, sei que tem problemas estruturais, sei que não são as estruturas adequadas, porém, a discussão está completamente do avesso, Gi. A discussão que eles estão propondo é discutir, em primeiro ponto, quanto custa o investimento daquela criança, quanto custa o aluguel daquela casa, que é uma casa adaptada, quanto é o orçamento anual. Então, dizendo, não, custa muito caro, então eu vou fechar. Ao invés de debater, como a gente faz para construir uma nova escola, como a gente faz para debater um novo componente curricular, como eu amplio as vagas integrais, como eu consigo melhorar o contraturno, como eu consigo reduzir, implementar os 50 minutos hora-aula dos professores, quando eu consigo valorizar esse professor valendo o diploma dele. Então você, na verdade, inverte uma série de discussões. E o que junta? Eles terem rejeitado o nosso projeto de instalação de ares condicionados nas escolas e o fechamento de uma unidade educacional, que é o Gildo Integral. Porque a lógica do bolsonarismo, da extrema-direita, da galera que acha que gente é número, que acha que criança é uma planilha e que lá vale qualquer coisa, é porque eles ficam colocando o tempo todo a questão da dita, entre muitas aspas, responsabilidade fiscal acima dos debates sociais da vida das pessoas. Eles ficam colocando que a questão financeira é mais importante do que a discussão humana e social. Mesmo quando eles mentem nos números. Mesmo quando os números... Porque é número, gente.
planilha, Excel e matemática, você consegue achar a fórmula que você quiser. Se eu quiser pegar uma planilha da prefeitura, eu faço uma maquiagem nos números lá, eu dou o resultado que eu quiser. E é basicamente o que eles têm feito nos últimos 10 meses, porque de dezembro para janeiro a prefeitura quebrou. É isso que aconteceu. E agora, pela primeira vez na história de Araraquara, nós estamos debatendo o fechamento de uma escola municipal. No mesmo dia em que se rejeita um projeto que previa a instalação de ar-condicionados e melhoria na qualidade de trabalho e de acesso à educação, sobretudo os alunos da periferia, porque a gente está falando de uma escola, para quem conhece Araraquara, fica na Zona Norte, fica lá no Jardim Indaiá, no São Rafael. Então, na verdade, o que eu estou querendo trazer esses dois exemplos para vocês entenderem? Que a receita bolsonarista para a educação é você esquecer por completo o que significa o objetivo de educar, esquecer completamente o objetivo do que para que serve a escola e você botar uma planilha de Excel financeira na frente. E que isso pode significar, inclusive, eu não colocar ar-condicionado nas escolas, eu não investir nas estruturas e eu, inclusive, fechar sala de aula, fechar uma escola. Isso me deixa absolutamente revoltado, desculpa, assim, mas é que nós estamos debatendo, gente, aqui na nossa cidade, porque um governo de extrema-direita ganhou, o bolsonarismo ganhou aqui em Araraquara, um retrocesso de pelo menos 15 anos. Que em vez de a gente estar aqui conversando, quais são os bairros que nós precisamos projetar para construir novas escolas, eu estou tendo aqui que vir e debater a importância da gente não fechar uma unidade de educação. E o que mais me pasma é que, infelizmente, um setor absolutamente minoritário, mas que existe, que trabalha na nossa rede, acha que é razoável. Professor, diretor, mãe, pai de aluno. Não, mas paga o aluguel. Eu sei que paga o aluguel, é certo, não é o ideal. Mas alguém acha que é razoável? Em 2025, eu estou debatendo a redução de vagas. Aí vão me falar assim, não, se está debatendo isso é porque tem vaga ociosa. Porque eu estou tirando a vaga desse aluno aqui para colocar ele em outro lugar. E por que a gente não debate por que a vaga está ociosa? Por que eu não debato porque eu preciso melhorar minha rede? Por que eu não debato porque eu preciso ampliar e garantir com que as crianças e os jovens estejam na escola? Numa cidade que tem passado por um problema de recrutamento de crianças, de jovens para o tráfico de droga, para a prostituição infantil, para o trabalho mal remunerado, para essa criança ficar exposta à violência. Nós estamos voltando, gente, vocês não estão entendendo, em 10 meses, em Araraquara, a gente fala, parece brincadeira, mas a extrema-direita na nossa cidade conseguiu retroagir absurdos em 10 meses. Nós voltamos a fazer debates do final dos anos 90, numa cidade que passou por uma CPI da educação que eu presidi. Corte na merenda, corte no transporte escolar, você teve um problema de instabilidade de contrato de centenas de professores que não são concursados aqui no nosso município. A gente teve agora esse problema do fechamento das escolas. Tentativa de tirar o orçamento do Cuca, o cursinho popular. São só 10 meses de governo. Então, estou trazendo isso aqui porque é um elemento central que nós vamos debater também quando você olha para uma ótica. Mas para abrir escola militar, cívico-militar, tem dinheiro, né? Pronto, a gente falou isso na semana passada, né? Eles querem fazer tudo isso e ainda botar escola cívico-militar. Fizeram um convênio com uma entidade de bancos para gerenciar a educação municipal. Exato, a PPP da educação. Pois é. Então, tudo isso tem como. Mas aí volta o que a gente estava conversando antes da live, né, Gui? Que é o processo de criação de consenso, né? Porque o Lapena está desde o dia 1 falando que a prefeitura está endividada, que não tem dinheiro para nada, tem que sair cortando todo o que é projeto social e todo o que é política pública. E você falou agora de diretoras, entre outras pessoas que concordam, que usam dos argumentos do Lapena, porque é isso, a pessoa vai martelando esse argumento, essa propaganda, por tanto tempo, vai mostrando números que não necessariamente refletem a realidade, que ela vai criando, de acordo com o nosso camarada Pierre Bourdieu, o conceito da criação de consenso mesmo, que aí a classe dominada começa a pensar como a classe dominante e acha que aquele pensamento é espontâneo, que é ela que está percebendo aquilo, não que tem alguém fazendo a cabeça dela há tanto tempo. A gente tem que ficar esperto com quanto a gente compra esse tipo de discurso de autoridade, porque o problema não é falta de dinheiro, o problema é prioridade. E é vontade política. É vontade política. Que é isso? Para abrir escola militar, despenca um monte de gente para discutir. Para você assinar um convênio com um banco, na hora faz.
E na hora de você discutir o problema assim, sério, não dá. E como é ruim de política, né? Não vai atrás de uma emenda parlamentar, Nada, já que está faltando nada. tanto dinheiro, você está pedindo para Nada. quem? Quem são seus amigos? O que você pode fazer pela cidade? Não, tem todo esse debate que é um debate, eu acho, estruturante. De novo, esse debate da educação complementar em tempo integral no nosso município está de ponta cabeça. Mas assim, um negócio completamente fora do razoável, da caixinha. Só que isso me remete ao que é o bolsonarismo à frente da gestão pública. E o que significa esses caras administrando o que foi o Bolsonaro, o que tem sido o Lapena e o que é o governo Tarcísio, que é o assunto da nossa live que nós vamos passar a discutir a partir de agora. O Lapena, ele é um projeto da extrema-direita à frente da gestão municipal. E tem seguido a cartilha completa, de A a Z, o que é o projeto do bolsonarismo à frente da gestão municipal